Durante a sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Jorginho Melo se indignou com a falta de respostas do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Jorginho Melo disse: "O senhor não trouxe muitas luzes para esclarecer muita coisa. Como se deu essa compra de respiradores nessa adega de vinhos? Por que não foi comprado de uma empresa especialista? Isso é o fim da picada. O transporte de cilindros de oxigênio foi solicitado no dia 7 à noite e executado pela Força Aérea Brasileira no dia 8. O senador criticou o trabalho do ex-secretário e enfatizou a responsabilidade do Estado do Amazonas. O senhor deve ter aptidões para ser um bom engenheiro, mas como secretário foi muito mal. O senhor não contribuiu para enfrentar a pandemia. O senhor não tem segurança no que fala, talvez para não se comprometer. Foi uma lástima." Após respostas evasivas do ex-secretário, o senador se exasperou. "Tomara que isso sirva de lição para o povo do Amazonas. Se o senhor tivesse trazido um pouco mais de luz para os compartimentos, o que não veio. Sua gestão foi uma tragédia. Incompetência com o dinheiro público. O senhor e o governador brincando com isso. Não faltou dinheiro. O que faltou foi ação, foi ter planejamento. Não tinha nada, nada. Estavam brincando com a saúde do povo do Amazonas. Lamento a sua participação. Foi pobre e não esclareceu muita coisa. E o governador foi se esconder pedindo ao STF para não vir aqui. Descaso com a população do Amazonas." Assista. Muito bem. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Omar, cumprimentar toda a senhora senadora Soraya, senhores senadores. Agradeço ao senador Girão pela permuta do tempo, que eu tenho um outro compromisso. Cumprimentar o depoente, o senhor Marcelo Campelo. O senador Renan começou dizendo hoje que o depoimento era para trazer luzes aos compartimentos. Mas eu quero, de forma muito respeitosa, secretário, dizer que o senhor não trouxe muitas luzes para que a gente pudesse esclarecer muita coisa. Eu tenho algumas curiosidades. Primeiro, como é que deu essa compra naquela adega de vinho? Eu queria que o senhor me explicasse isso, que o senhor, como secretário da Saúde, o senhor gerenciou isso, o senhor participou disso. Eu queria entender por que não foi comprado de uma empresa especialista que participou do certame e foi comprado dessa adega de vinho respiradores. Eu queria que Vossa Senhoria respondesse isso, por favor. Senador, quando eu cheguei na secretaria, não foi eu que fiz essa compra, eu não participei desse processo. Quando eu cheguei, essa compra já tinha sido consolidada. E o senhor não teve a curiosidade de saber por que disso? Se conformou com a compra numa casa de vinho, numa adega de vinho? O processo, quando eu cheguei, eu entrei como secretário executivo. A então secretária já tinha instaurado um processo de sindicância e o processo estava, que era a medida administrativa adequada para apuração. E a Controladoria Geral do Estado também já estava fazendo uma apuração a respeito dessa situação. E até agora nada? A apuração foi concluída pela Controladoria Geral e foi enviada aos órgãos de controle para as medidas cabíveis. Isso é o fim da picada, secretário. A Operação Sangria. O senhor chegou a ser preso, né? Tive um mandado de prisão temporária 5 dias. Eles foram na sua casa. O que foi apreendido lá? Apenas um caderno de anotações. Um caderno de anotação. Morreram no Amazonas quase 14 mil pessoas, né? Quando o senhor, dia 7/1, o senhor liga para o ministro Pazuello e solicita o transporte aéreo de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus. É muito importante essa data, dia 7/1. E já anoitece, não foi tratado de risco de desabastecimento. 2.
transporte de cilindro de oxigênio foi solicitado dia 7 à noite, executado pela FAB no dia 8, 150 cilindros. O senhor confirma isso? Sim, senhor. No dia 10, mais 200 cilindros. Sim, foram 2 voos que trouxeram cilindros. Ok. Acredito que sim. Na madrugada do dia 8, a UET Martins encaminha o e-mail para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. O conteúdo do e-mail trazia a dificuldade da UET Martins em atender a crescente demanda de oxigênio. Esse e-mail só chegou ao conhecimento do ministro da Saúde dia 16, é isso? O e-mail foi enviado para o CMA pedindo o apoio logístico. Não é isso. Chegou ao Ministério, a cópia do ministro, o encaminhamento chegou no dia 16 de janeiro. A UET Martins nunca encaminhou esse e-mail para o Ministério da Saúde. Foi o senhor que encaminhou? O e-mail foi enviado, esse pedido da UET Martins foi enviado para o CMA, é isso? Para o CMA. É difícil, secretário. No dia 9/1, num sábado, o secretário estadual de Saúde do Amazonas, o senhor, né, enviou um ofício ao Ministério da Saúde oficializando o pedido verbal de transporte de cilindro de oxigênio. Esse pedido formal só tinha sido atendido no dia 8/1, já tinha sido atendido no dia 8/1, 150 cilindros. E seria complementado no dia 10. O senhor confirma isso, né? O comitê de crise passou a oficiar ao Ministério da Saúde pedindo apoio logístico, pediu no dia 9, no dia 11, também no dia 12 e no dia 13. Eu lamento, secretário, os amazonenses que morreram, os brasileiros, né? O senhor é engenheiro, deve ter aptidões para ser um bom engenheiro, mas como secretário o senhor foi muito mal. O senhor foi muito mal. O senhor não contribuiu para com a pandemia. O senhor não tem muita segurança no que fala. O senhor, talvez para não se comprometer, foi uma lástima. A sua gestão, o senhor antes era funcionário, se formou na UTAN, né? Depois o senhor teve na secretaria o cargo de gestão, né? Para ocupar o cargo de gestão na secretaria, foi exonerado, tá. Muito bem. O senhor teve na secretaria de executiva, né? E agora como secretário de saúde, eu quero lamentar, tomara que isso sirva de lição para que o povo do Amazonas, e como disse o senador Renan, se o senhor tivesse conseguido trazer um pouco mais de luz para os compartimentos que não veio. Está tudo no escuro ainda, está tudo no escuro, né? A sua gestão foi uma tragédia, incompetência, dinheiro público, o senhor, o governador, brincando com isso, tendo dinheiro na conta, o senhor tinha aqui, ó, o senhor tinha em 2020, no final, 478 milhões, secretário. Então não faltou dinheiro, o que faltou foi ação, o que faltou foi os senhores ter planejamento, o senhor não tinha nada. O senhor não tinha nada, o senhor estava brincando com a saúde do povo do Amazonas. Por isso que eu lamento a sua participação aqui, que foi pobre, não esclareceu muita coisa e só reafirmou. E o governador perdeu a oportunidade de estar aqui para dizer alguma coisa para nós. Mas ele foi se esconder, pedindo ao Supremo Tribunal para que ele não pudesse vir aqui. E jogou o senhor aqui para vir para cá, dessas informações que o senhor deu aqui, que não acresceu absolutamente nada. Então, portanto, eu não tenho mais pergunta a fazer para o senhor, a não ser a lamentar o descaso com a população do Amazonas. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, dessa sessão.
Eu queria começar com a máxima. Primeiro, desejar boas-vindas para o senhor, doutor Marcelo Campelo. Seja bem-vindo a essa comissão que está marcando uma data histórica, senadora Soraya Tronic, aqui hoje. Senador Reins, é um momento histórico. Depois de 1 mês e meio, praticamente, é a primeira vez que tem um traço de se buscar eventuais desvios dos bilhões de reais de verbas federais destinadas a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. É a primeira vez, não é o tocante dessa sessão, não é o espírito dessa sessão, que tem outros componentes, a gente está vendo, mas tem algo que a gente pode buscar, a corrupção, pela primeira vez em 1 mês e meio. Espero que daqui para frente a gente possa equilibrar isso, porque tem muita coisa que o povo brasileiro está querendo saber. É isso que me perguntam muito nas ruas, nas feiras, nos mercados, nas redes sociais, sobre o que é que foi feito, porque nunca se investiu tanto, senadora Soraya, em saúde no Brasil. Eu queria iniciar com essa máxima, né? Desviar verba pública em pandemia não é corrupção, é assassinato. E é com base nisso que eu vou encaminhar alguns questionamentos para o senhor, já que o governador não veio. Trabalhamos o final de semana passado, retrasado, para ouvir o governador Wilson Lima, mas o STF, que mandou o Senado Federal abrir essa CPI, ele mesmo deslegitimou nossa convocação do governador Wilson Lima, e eu tinha muitas perguntas a fazer a ele. Uma delas o senhor colocou que pediu a logística para o oxigênio chegar no Amazonas no dia 7, deu algumas informações, 7, 8, mas o senhor, como secretário de saúde, foi que pediu diretamente ao ministro. E o governador, o que é que fez? Ele pegou um avião para vir pedir socorro ao ministro da Saúde? Ou não? Porque um caso desse, eu acho que é tão desesperador, e a gente viu as imagens, o Brasil todo viu, que o governador tinha que largar tudo e ir, efetivamente, buscar socorro, buscar ajuda de quem quer que seja. E eu não posso fazer essa pergunta para ele. Eu não posso fazer, como muitas outras perguntas eu não pude fazer. Mas eu queria fazer aqui um breve balanço para lhe fazer algumas perguntas. Vale ressaltar que o estado do Amazonas, desde 2016, ocupa os holofotes dos veículos de imprensa nacionais por desvios de recursos públicos, justamente na área da saúde. O Ministério Público Federal, por meio da Operação Maus Caminhos, investiga desvios praticados por organizações criminosas cujo valor estima-se que ultrapasse a casa dos 100 milhões de reais. Vale ressaltar que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas instaurou em maio de 2020, senadora Soraya, uma CPI que funcionou até setembro daquele ano e cujos trabalhos foram reconhecidamente fundamentais para o início das investigações que desencadearam na Operação Sangria. Ou seja, a Assembleia Legislativa do Amazonas demonstrou sobre como se deve trabalhar uma CPI também, rastreando dinheiro. É um valor do povo brasileiro. Quer saber o que foi feito do dinheiro dele. Sobre o governo atual, o Ministério Público Federal apresentou no Superior Tribunal de Justiça 2 denúncias. Em uma delas, o governador e demais denunciados, como o senhor, são acusados de desvio de valores que tinham em posse a razão dos cargos públicos ocupados, causando um prejuízo ao erário de R$ 2.198.419,88. E a primeira pergunta que eu lhe quero fazer, ainda fazendo uma analogia com o que está acontecendo no Brasil, o senhor Marcelo, que a título de exemplo, várias capitais brasileiras
e lá em Fortaleza não é diferente, ocorreu uma operação também da Polícia Federal, a Dispineia, para apurar a aquisição de respiradores que nunca foram entregues. Outro exemplo é a Operação Ragnarok, que apura o pagamento pelo Consórcio Nordeste de 48 milhões para a empresa Hempcare, que é uma empresa que comercializa produtos à base de maconha. Qualquer semelhança com empresa de vinho talvez não seja mera coincidência. Aparelhos de respiradores que nunca foram entregues, nesse caso do Consórcio Nordeste, que a gente vai votar um requerimento sobre esse assunto aqui nessa CPI. E os recursos lá não foram devolvidos. A quarta fase da Operação Sangria, realizada no último dia 2 de junho, apura irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, usada no combate à pandemia. Isso demonstra a importância de a CPI averiguar os eventuais desvios de recursos públicos. Afinal, não se olvida que desvio de recursos, ainda mais na época de pandemia, é assassinato, eu repito. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre isso. O nosso colega que há pouco tempo falou, o senador Marcos Rogério, lhe fez uma pergunta e o senhor respondeu que quando assumiu a Secretaria de Saúde, o sistema primário de saúde era muito deficitário, muito precário. O senhor confirma isso? Sim, confirmo. Tá. A pergunta que eu lhe faço imediatamente, de forma objetiva, se o senhor puder responder, como um cidadão amazonense e um cidadão brasileiro, qual o impacto que a corrupção tem nessas deficiências, nesse déficit da saúde primária do seu estado? Não tem como responder essa resposta, essa pergunta, senador. O impacto da corrupção em cima, em que sentido? O que poderia se ter de hospitais, de UTIs, o que se poderia ter de respiradores, o que se poderia ter de estrutura, de infraestrutura, se não tivesse tantos escândalos de corrupção no seu estado? Evidentemente que qualquer dinheiro público mal empregado, ele deixa de ser investido naquilo que deveria ser. Então o impacto é esse, dinheiro que deveria ser utilizado para o que deveria ser realmente utilizado, para o fim adequado. Então muitas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse um equipamento melhor aplicado, adequado, estruturado. Não tenho como responder essa pergunta, senador, porque é difícil você mensurar esse tipo de resposta. Perfeito. Segundo os autos do inquérito 1306, cujo objeto é a apuração do cometimento de crimes no contexto do enfrentamento à pandemia, houve direcionamento de procedimentos de dispensa de licitação para aquisição de 28 respiradores de uma loja de vinhos, algo que impactou muito no país, essa questão, o que é que tem a ver vinho com respirador com Covid-19. O nome da empresa é FJP, Companhia Limitada, que é a Vineria Adega. A pergunta: quando ocorreu essa compra? Esses respiradores foram todos entregues? Eles eram adequados para o tratamento hospitalar da Covid-19? Senador, como eu falei ao senador Marcos, eu cheguei depois que esse procedimento já havia sido consolidado. Então, já havia sido, inclusive, foi pago e entregue. Então, eu não tenho essa informação de como se deu, porque eu cheguei no dia 8 de maio, essa compra, se eu não me engano, foi feita dia 8 de abril, se eu não me engano. O senhor falou, numa pergunta até do senador Renan Calheiros, relator dessa CPI, que as verbas aplicadas no seu estado, em respiradores, hospital de campanha, eram verbas estaduais.
Eu retifiquei depois para o aluguel do Newton Lins em 2020. Apenas o aluguel era verba federal? O senhor tem certeza Não, que apenas o aluguel era verba federal? Neste procedimento especificamente da Newton Lins. Certo. Neste procedimento. Porque me estranha muito, já que existe a denúncia no Ministério Público Federal e esse processo corre no STJ. Continua ocorrendo. Eu acredito porque configura a presença do governador no mesmo processo. Eu quero lhe perguntar também, doutor Marcelo, sobre a denúncia que implica o governador e 3 servidores, incluindo o senhor, ex-secretário da Saúde, que traz acusação de peculato em proveito de 2 empresas específicas. Justamente essa, né, a FJP e companhia e a Sonoar e seus sócios, devido ao fretamento indevido de aeronave para o transporte de respiradores. Nesse caso, a PGR pede que os servidores públicos sejam condenados à perda de seus cargos e juntamente com o governador, ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$191 mil, equivalente ao pagamento do frete. A pergunta: por que o governo do estado pagou esse fretamento em duplicidade, se o valor já estava incluído no contrato de compra desses tais respiradores? O senhor sabe dizer se foi instaurado algum procedimento administrativo interno para que estes valores sejam devolvidos? Senador, como eu falei, esse processo eu não estava na secretaria à época, né? O que eu sei é que foi instaurada uma sindicância pela então secretária e um procedimento de apuração via Controladoria Geral do Estado. Está vendo, senadora Soraya Tronic, como era importante ter o governador do estado aqui? Como é fundamental ouvir? Porque muitas informações a gente não está conseguindo ter, porque ele não estava à época. Eu até entendo o seu lado, você não estava à época, mas esse escândalo está no meio do mundo, transcendeu a questão do Amazonas, e o governador não vem dar os esclarecimentos, dá uma oportunidade para ele de dar os esclarecimentos. Eu espero que essa moda não pegue, viu, senadora Soraya, que os outros possam vir, os outros governadores e os prefeitos também, que estavam agendados para já serem votados aqui, convocações, mas foram mudados. Secretários de saúde, senador, responder sozinhos e objetivamente. No micro. Fácil. Fica assim. Perfeito. Fala. Quer falar no microfone? Ok. Perfeito. Só para encaminhar, sobre o hospital de campanha Newton Lins. A Polícia Federal investiga irregularidades na prestação de serviços para atender a unidades de saúde, no qual se verificou, por exemplo, sobrepreço para o serviço lá de manutenção no montante de R$1.971.882,12, que representa um total, senadora Soraya Tronic, de 539% superior ao praticado no hospital de referência. A pergunta que eu lhe faço: o que o senhor tem a esclarecer sobre isso? Quanto custou a montagem deste hospital de campanha? Qual o valor mensal da manutenção? Quanto tempo de funcionamento e quantos pacientes atendeu? Senador, essas empresas citadas, elas não foram contratadas para o hospital de campanha. Elas chegaram a ganhar um chamamento público de contratação, mas por estar envolvida em outros procedimentos, inclusive sendo alvo da CPI, que foi citada pelo senhor e pelo senador Marcos Rogério, eu decidi não contratá-las e realizar a requisição administrativa dos serviços na própria unidade de saúde. E, inclusive, essas requisições ainda nem foram pagas, porque está sendo discutido o valor justo para elas. Então, não houve contratação, não houve prestação de serviço, nem houve pagamento.
A unidade de saúde, ela atendeu, até o último dado que eu tinha, 625 pacientes de Covid-19. O fechamento do 15 hospital, segundos. o fechamento do hospital de campanha, o senhor falou até a data hoje, mais cedo, quando terminou o contrato, terminou o aluguel, fechou. Sim. O governo federal foi acionado sobre isso, foi consultado com relação ao fechamento desse hospital? Não me recordo de comunicação formal a respeito disso, né? Porque Por que resolveu fechar? O hospital não tinha mais paciente internado. Mas a Em segunda julho onda não tinha. viria? A segunda onda não viria? Todo mundo sabia que viria a segunda onda? Senador, em julho nós não tínhamos pacientes internados naquela unidade. Era uma contratação provisória de 3 meses. Como não tinha mais pacientes internados e o hospital de referência da Ufinazis tinha taxa de ocupação baixa para receber pacientes, foi optado pela encerramento do contrato. Mas vocês então descartavam que viria segunda onda, que não teria segunda onda. Especialistas não avisaram lá. Em julho de 2020, havia muita controvérsia a respeito desse assunto. Agora, nós tínhamos os hospitais de referência, que era o da Ufinazis, que nessa época já estava trabalhando com a sua capacidade máxima. Então talvez a segunda onda tenha sido menosprezada, porque depois veio a segunda onda e muita gente ficou sem UTI no Amazonas. Nós trabalhamos a ampliação, por exemplo, no hospital de Ufinazis, que saiu de 50 leitos de UTI para 180 leitos de UTI, que é um hospital próprio do governo. Mas mesmo assim ficou gente na fila de espera. Sim, a demanda foi muito grande, assim como houve fila de espera em todo o Brasil. Pois é, mas fechar estados. um hospital de campanha ainda antes da segunda onda, me parece pelo menos uma... O hospital da Ufinazis, ele supriu a necessidade como hospital de referência Covid até o seu esgotamento até dezembro. Até dezembro. O hospital Newton Lins teria que ficar funcionando de julho até dezembro. Mas o senhor concorda que se tivesse o hospital de campanha, se não tivesse sido fechado pelo governo do Amazonas, teria condição de ter recebido mais pacientes no período que esgotou tudo na segunda onda? Ele voltou a funcionar em janeiro, logo em seguida do esgotamento do Ufinazis. Nós estávamos já desde o dia 4 de janeiro em tratativas para essa contratação. Mas teve gente na fila de espera, enquanto Sim, não se montou. E teve gente na fila de espera porque não havia leitos suficientes para a rede. Teve gente que morreu na fila de espera, vamos ser bem diretos. A característica da pandemia em todo o Brasil mostra, hoje mesmo nós estamos percebendo estados como Mato Grosso do Sul com filas de espera, inclusive tendo que transferir pacientes para outros estados. Mas um erro não justifica o outro, né? Nós estamos aqui sobre o estado do Amazonas.